Os responsáveis pela elaboração do trabalho constam na descrição do vídeo. É de conhecimento geral que os plásticos, ou seja, materiais orgânicos polimétricos sintéticos formados pela união de grandes cadeias moleculares, conhecidas como polímeros, que por sua vez são constituídas por moléculas menores, chamadas monômeros, são em sua maioria altamente danosos ao meio ambiente, podendo durar mais de 400 anos sem se decompor. Um levantamento da ABRELP, realizado em 2017, mostra que o Brasil possui quase 3.000 lixões ou aterros irregulares, o que impacta a qualidade de vida de 77 milhões de brasileiros. Outro dado chocante: aproximadamente 8 milhões de toneladas de plástico são descartados em nossos oceanos anualmente, desequilibrando o ecossistema marinho de várias formas. Por exemplo, o plástico degrada-se em partículas menores, que são ingeridas por peixes e outros animais. Sem capacidade de digestão, eles morrem de forma lenta e dolorosa. Ou, em grande quantidade no mar, o plástico também pode impedir a penetração de oxigênio nos sedimentos, comprometendo também o ciclo bioquímico da flora marinha. O setor do plástico é a segunda maior fonte industrial e é a que mais cresce de gases do efeito estufa, e 99% do que compõe o produto deriva de combustíveis fósseis. Enquanto subproduto do petróleo, carvão mineral e gás natural, o plástico é um constituinte-chave de emissão de dióxido de carbono, destaca um novo relatório da ONG Ciel. Além disso, existe o problema dos microplásticos, ou seja, qualquer fragmento de plástico que tenha entre 1 nanômetro e 5 milímetros de largura. Os microplásticos podem entrar no corpo humano por ingestão ou inalação. Resta confirmar se os nanoplásticos, que têm menos de 1 micrômetro de diâmetro, podem entrar pela pele, como sugerem algumas pesquisas. Atualmente, eles estão presentes em nossa corrente sanguínea, em nossos órgãos, inclusive no nosso cérebro. Eles provocam, por exemplo, alterações na genética ou no desenvolvimento cerebral, problemas cardíacos, distúrbios endócrinos, problemas de fertilidade e até mesmo risco de câncer. A produção em larga escala de materiais plásticos sintéticos teve início por volta da década de 50. Desde então, estima-se que, em aproximadamente 65 anos, o mundo tenha produzido 8,3 bilhões de toneladas de plástico. No entanto, apenas 9% desse total foi efetivamente reciclado. Embora a reciclagem seja, sem dúvida, uma prática importante, ela está longe de ser a solução definitiva para a crise ambiental que enfrentamos. Ao longo dos anos, difundiu-se a ideia de que reciclar seria suficiente para mudar o destino da humanidade, transferindo para os consumidores a responsabilidade pelo problema. Essa narrativa, porém, ignora o papel central das grandes indústrias, que lucram com a produção e comercialização desenfreada de plásticos, afastando delas o debate sobre a real origem da poluição e da dependência global desse material tão nocivo à vida e ao meio ambiente. Devido a essas questões, alternativas aos plásticos convencionais, ou seja, derivados do petróleo, vêm surgindo, como os bioplásticos, tema do vídeo. Muito prazer, eu sou o Caio e eu estou aqui para explicar o que são bioplásticos e classificar alguns deles e falar sobre o tipo deles. E bom, primeiro a gente precisa definir o que são bioplásticos. Os bioplásticos, eles são basicamente plásticos feitos a partir de plantas, biomassa e matérias renováveis que se encontram na natureza, que se degradam de forma mais fácil, diferente dos plásticos produzidos de fontes fósseis, que demoram anos, cerca de centenas de anos, para poder serem degradados no ambiente, e às vezes alguns nem são degradados, e o que prejudica o nosso meio ambiente em si. Os bioplásticos, eles são definidos, a classificação deles é feita a partir da sua biodegradabilidade e a origem que eles têm, sendo que eles podem ser tanto biodegradáveis quanto não biodegradáveis. Os biodegradáveis, primeiro que a gente vai explicar, eles são basicamente decompostos completamente em ambientes adequados. Ou seja, alguns deles são o PLA, que é o ácido polialítico, o PHA e o PPS, o ácido termoplástico. Basicamente, se tiver um ambiente adequado, se tiver um lugar adequado, eles mesmos se degradam sozinhos e não há necessidade de nenhuma interferência, e eles são basicamente uma opção muito boa para se ter. O PHA, um deles, como exemplo, ele basicamente é produzido a partir de óleo vegetal e açúcar usado em micro-organismos, e
ele é responsável pela fabricação de itens como suturas médicas, pelo fato dele ser capaz de se decompor sem deixar alguns resíduos tóxicos. Já os não biodegradáveis, eles têm a mesma origem, eles não são plásticos que se decompõem facilmente dessa forma tão bem quanto os materiais biodegradáveis, os plásticos biodegradáveis. Mas, mesmo eles não se decompondo dessa forma mais fácil, eles são capazes, eles são melhores por terem uma menor carga de carbono, uma menor carga de carbono na sua estrutura, o que faz com que eles sejam plásticos mais saudáveis ao ambiente. Os bioplásticos que a gente tem na categoria é o polietileno, o polietileno terefitalato e a poliamida. Respectivamente, eles são o BioPE, o BioPET e o BioPar. O polietileno terefitalato, ele tem as mesmas propriedades e durabilidade da PET que a gente tem convencional. Só que ele tem aquela menor carga de carbono, o que faz ele ser mais sustentável para o meio ambiente e para esse uso. Ele é usado em fabricação de tecidos têxteis, garrafas, embalagens de bebida, e ele é produzido a partir de fontes renováveis de uma forma parcial, né? A partir do etanol que vem da cana-de-açúcar. E o BioPA, ele é usado na fabricação de componentes automotivos e ele é a partir de óleo vegetal. Meu nome é Davi Ferreirinha e eu vou falar um pouco sobre a síntese de bioplásticos a partir de fontes renováveis. Dando uma explicação geral de como a gente transforma biomassa em bioplástico, a gente vai começar primeiro falando um pouquinho do que são esses bioplásticos. Eles são materiais que são produzidos a partir de fontes renováveis de carbono, como a biomassa vegetal ou então resíduos orgânicos. E o processo da síntese geralmente vai envolver a extração ou conversão de açúcares, amido, celulose ou óleos vegetais da biomassa. Esses compostos são então fermentados ou transformados quimicamente em monômeros, dando por fim a polimerização, que vai formar o bioplástico. Dentre os principais tipos de bioplástico, a gente pode mencionar o PLA, ácido polilático, o PHA, que é o polihidroxalconoatos, ou o BioPE, o polietileno verde. Daí então, a gente pode falar dos exemplos de processos. O primeiro processo que eu vou falar é a fermentação de açúcares para produzir o PLA. Os açúcares eles vão ser extraídos da biomassa, serão fermentados e vão produzir o ácido lático. O ácido lático, então, ele vai ser polimerizado em PLA. Depois, a gente tem um outro processo, que é a síntese microbiana de PHA. Micro-organismos como o cupriavidus necato vão ser alimentados com resíduos orgânicos, por exemplo, óleos, glicerol e vários outros, e eles acumulam grânulos de PHA no seu interior que vão ser extraídos depois. E por fim, a gente tem a desidratação do etanol para produzir o eteno. O etanol ele vai ser obtido da cana-de-açúcar, vai ser desidratado para formar o etileno, e o eteno ele vai ser o etileno ele vai ser polimerizado para produzir o polietileno, com as mesmas propriedades do PE convencional, só que esse vai ser de certa forma melhor porque ele vai ser biologicamente, né, ambientalmente mais favorável. Mas a gente tem alguns outros métodos possíveis, como conversão térmica de lignocelulose, que a gente vai obter o furano com outros monômeros. A gente também vai ter a transesterificação de óleos vegetais para formar poliéster. E temos vários outros métodos que são possíveis. Agora, a gente falando um pouco sobre a importância do uso de fontes renováveis e resíduos agroindustriais, a gente fala sobre a redução do impacto ambiental. O que é isso? A gente vai evitar de usar petróleo, emissão de vários gases que afetam o efeito estufa, e a gente vai passar a ter aproveitamento de resíduos biológicos. A gente vai transformar subprodutos da agroindústria, como o bagaço da cana, casca do arroz, resíduos da mandioca, em materiais úteis para essa produção de bioplásticos. E a gente tem o ciclo de carbono fechado. As plantas utilizadas elas vão capturar o CO2 da atmosfera
compensando parte das emissões. Então, assim, tudo que for produzido, basicamente, vai ser reabsorvido. E a gente também valoriza as cadeias produtivas. Como assim? A gente não depende de uma mega estrutura como o petróleo. Dá para criar uma economia circular com os locais, pequenos agricultores, que você vai comprando essas matérias orgânicas e você vai produzindo. Mas, como tudo, a gente tem alguns desafios técnicos, que é o custo elevado de produção. Tem muitos processos que ainda não são competitivos com o plástico convencional, até porque é uma tecnologia que está sendo desenvolvida. Então, ainda tem muito que se pesquisar. A gente tem uma escalabilidade limitada, então, assim, produzir em larga escala hoje ainda exige muito investimento em infraestrutura e logística, coisa que a gente ainda tem essa dificuldade de transitar dos plásticos convencionais a partir do petróleo para esses bioplásticos. E a gente vai ter também a concorrência com alimentos, porque a gente precisa de biomassa para essa produção, só que hoje todo o mercado de agricultura é direcionado para agropecuária mesmo, ou então para alimentação. E você criar um novo enfoque de direcionamento, você vai precisar de toda uma alteração logística e tudo mais para você poder aplicar isso. E isso daí é basicamente o que a gente tem para falar da síntese dos bioplásticos. Os bioplásticos representam uma alternativa mais sustentável em comparação com os plásticos tradicionais. Dentre as vantagens ambientais dos bioplásticos, podemos citar a menor dependência de petróleo, já que os bioplásticos são produzidos a partir de fontes renováveis, como amido de milho, cana-de-açúcar e óleos vegetais, assim reduzindo a necessidade de extração e refino de petróleo. Ainda na produção, os bioplásticos, de modo geral, geram menos dióxido de carbono em sua produção em relação aos outros tipos de plásticos, assim contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa, fortemente relacionado com o dióxido de carbono. Além disso, muitos bioplásticos produzidos a partir de fontes vegetais são menos tóxicos para o meio ambiente após o descarte, justamente por conta de suas matérias-primas e por não conterem o bisfenol A, ou BPA, composto relacionado a problemas de saúde como infertilidade, alterações no desenvolvimento sexual, endometriose, câncer e problemas comportamentais em crianças, como déficit de atenção e hiperatividade. Outra coisa que torna alguns tipos de bioplásticos menos prejudiciais após o descarte é serem biodegradáveis, ou seja, se decompõem por meio de processos naturais em substâncias mais simples, como a água. É importante ressaltar que nem todos os bioplásticos são biodegradáveis. Alguns são produzidos a partir de fontes renováveis, porém possuem a mesma estrutura de plásticos convencionais, como o BioPET, o BioPE e o BioPP, por exemplo. A biodegradabilidade do bioplástico também vai depender das condições do ambiente em que ele for descartado, como temperatura, umidade e presença de micro-organismos, que são variáveis responsáveis pela decomposição do mesmo. Onde os bioplásticos já são usados. Hoje em dia, os bioplásticos aparecem em diversos produtos. Um dos exemplos mais comuns está em embalagem de alimentos, como copos, potinhos de iogurte, taxas de molho, pratos, bandejas, garrafas. Além disso, eles também são usados em sacolas, talheres, canudos, tampas de copo, embalagem de livre. Algumas empresas de cosméticos utilizam tubos de creme, tampa de shampoo, pote de maquiagem, frascos de perfume, embalagem de sabonete líquido. No setor da moda, marcas produzem botões, cabides, etiquetas, óculos de sol, sola de sapatos, bolsas ecológicas. Produtos do dia a dia também é possível encontrar canetas, escovas de dentes, capa de celular, brinquedos infantis, embalagem de presente, vasos de planta e cartão no geral também. E o que está sendo desenvolvido? Além dos produtos que estão no mercado que foram citados, há muitas pesquisas que estão sendo feitas para aumentar ainda mais o uso de bioplásticos. Atualmente estão sendo desenvolvidas aplicações para como medicina, com cápsulas de medicamento e fios cirúrgicos biodegradáveis, e a tecnologia com partes de eletrônicos como circuitos, teclados, entre outros. Já no setor automotivo, estão sendo testadas algumas peças internas feitas com plásticos, além de estudos também voltados para a área da moda, como roupas, tênis no geral. Meu nome é Eduardo Zeredo Rodrigues
e eu vou falar um pouco sobre os desafios atuais e as perspectivas futuras na produção de bioplásticos a partir de fontes renováveis. Bom, primeiro, embora essa tecnologia represente uma alternativa mais sustentável ao plástico convencional, ela ainda enfrenta alguns obstáculos importantes. Como um primeiro grande desafio é o custo de produção. Produzir bioplásticos ainda é mais caro, principalmente porque a escala industrial é reduzida. As matérias-primas renováveis, como o milho, a cana e algas, ainda têm um custo elevado. E os processos de produção são menos eficientes do que os do plástico derivado do petróleo. Além disso, há uma limitação na infraestrutura de descarte. Muitos bioplásticos eles exigem condições específicas para se decompor corretamente, como em usinas de compostagem industrial, o que ainda não está amplamente disponível. Outro ponto é que alguns bioplásticos têm propriedades mecânicas inferiores que os plásticos convencionais. Por exemplo, o PLA, que é um dos mais usados, tem baixa resistência térmica e pode se deformar facilmente em temperaturas acima de 50 graus. Isso limita o seu uso em algumas aplicações industriais. E apesar desses desafios, o cenário futuro é promissor. Avanços tecnológicos estão sendo desenvolvidos para tornar a produção mais barata e mais eficiente. Já existem até pesquisas como micro-organismos geneticamente modificados, bioreatores modernos e uso de resíduos orgânicos ou algas como matéria-prima. Tudo isso tem potencial para baratear o processo e aumentar a viabilidade ambiental e econômica da produção desses bioplásticos. Além da ciência, as políticas públicas também têm um papel essencial, fazendo incentivos fiscais, restrições ao uso de plásticos tradicionais e apoio à inovação. Isso são ferramentas que ajudam a acelerar essa transição. Um exemplo bom disso é a União Europeia, que já criou uma estratégia específica para substituir plásticos convencionais por alternativas sustentáveis até 2030. E a gente não pode deixar de falar sobre o papel da sociedade nisso tudo. A consciência ambiental está crescendo, tanto entre os consumidores quanto nas empresas. As pessoas estão cada vez mais interessadas em produtos sustentáveis. E muitas estão disponíveis a pagar um pouco mais por embalagens biodegradáveis. Do lado das empresas, muitas marcas já estão investindo em bioplásticos para se alinhar com metas ambientais e atender às exigências do público. Em resumo, mesmo que os bioplásticos ainda enfrentem desafios tecnológicos e econômicos, os avanços científicos, o suporte governamental e a pressão social indicam que no futuro esses materiais terão um papel central na busca por soluções mais sustentáveis para o nosso planeta. Eu espero que isso tenha gravado, porque o celular apagou. Gravou.